seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é terça-feira, o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. No Evangelho de hoje nós ouvíamos o relato do chamado de Cristo aos seus 12 apóstolos, aqueles primeiros 12 homens que fizeram parte do grupo mais próximo de Jesus, a quem o Senhor ensinou pessoalmente para que nós hoje pudéssemos beber da riqueza do Evangelho e de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. No Evangelho de hoje nós ouvíamos que antes de Jesus fazer o chamado a estes 12 primeiros, ele passou uma noite inteira na montanha em oração. É muito bonito percebermos esta atitude de Jesus porque em diversas vezes no Evangelho, antes de Jesus fazer algumas coisas, de tomar algumas atitudes que marcam a sua trajetória enquanto aquele que anuncia o reino de Deus, o Senhor se coloca em oração. Ele busca uma profundidade de comunhão com o Pai que o enviou, com o Espírito Santo que o fortalecia, que só é possível de fato por meio da oração. Isso, por si só, já nos ensina o quanto é importante também nós nos colocarmos em oração para fazer a vontade de Deus, como o Senhor fez. Como o Senhor era iluminado pela graça de Deus, o Pai, e pela força do Espírito Santo, como nós ouvimos neste relato, porque depois de o Senhor ter chamado aqueles 12 apóstolos, então dizia o Evangelho que ele continuou a descer o monte com os seus apóstolos e uma multidão veio ao seu encontro para poder ouvir a sua palavra, para serem curados e para ter também expulsos de si todos os demônios que os atormentavam. E Jesus fazia todas essas coisas cheio de muito poder. O Evangelho dizia que dele saía uma força. E essa força é a força da ação de Deus, é a força do Espírito Santo e é a força que nós também podemos obter quando nós, de fato, como Cristo, vivemos uma vida de comunhão com o Pai. Quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos colocamos para ouvir a vontade de Deus e praticá-la em nossa vida. A oração nos leva a compreender o desejo de Deus e, compreendendo o desejo de Deus, a oração também se torna para nós a força espiritual para fazermos aquilo que Deus deseja e pede de cada um de nós. Peçamos, portanto, ao Senhor Jesus que nos ajude para que sempre nos empenhemos verdadeiramente em ouvi-lo por meio da oração, em buscar uma profunda comunhão com o Senhor e também fazer a sua vontade. E também rezemos hoje pela nossa pátria e peçamos ao Senhor Deus que nos ajude neste dia que nós comemoramos a independência do Brasil, todos nós aprendamos a viver com justiça e com honestidade, sempre valorizando o bem comum e lutando pela liberdade e pela democracia, para que possamos crescer como país onde todos possam ter a vida, onde todos possam ter dignidade, onde todos de fato possam refletir esta face do Cristo que ama e deseja a vida abundante para todas as pessoas, sem exclusões, sem pobreza, sem miséria e sem qualquer tipo de opressão. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.